Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estamos estudando as derivadas. E no nosso último vídeo, nós finalmente aprendemos ali algumas regras para calcular algumas derivadas. Então, nós vimos como calcular a derivada de uma função constante, de uma função que era uma potência de x, e também algumas operações entre funções. Então, por exemplo, como que a gente calculava a derivada da soma de duas funções? Bastava derivar cada uma delas e somar os resultados. A mesma coisa quando nós tínhamos uma constante vezes uma função ou a diferença entre duas funções. E isso nos permitia calcular agora várias derivadas, né? Porque, por exemplo, nós poderíamos derivar qualquer polinômio, já que era a combinação desses itens que eu comentei com vocês. Entretanto, nós ainda estamos limitados, né? Porque a gente não tem tanta ferramenta assim. Então, nesse vídeo agora, nós vamos aprender a calcular a derivada de mais algumas operações entre funções, que vai ser o produto de duas funções e o quociente. A questão é que para esses dois casos, as coisas não funcionam exatamente tão bem. Nós precisamos de uma regra específica para calcular a derivada de um produto e a derivada de um quociente. Então, vão ser dois resultados, iniciemos aqui com a regra de derivada para um produto. Então, se nós temos duas funções f e g, se nós considerarmos uma função h definida dessa maneira, né, como sendo o produto de f por g, desde que as funções f e g sejam deriváveis, então nós temos essa regra. A derivada da função h, ou seja, a derivada do produto, é dada por a derivada da segunda vezes a primeira, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, essa aqui é uma formulinha de derivada, conhecida como regra do produto, e ela nos permite calcular a derivada do produto de duas funções. Bom, pessoal, eu vou dar uma ideia da demonstração aqui, né, naquela linha da aula passada, do vídeo passado, mas para vocês terem uma noção de onde que as coisas vêm, né? É uma demonstração relativamente simples, então por isso que eu vou comentar rapidamente aqui. Então vamos escrever só a regra do produto, né? Então é isso que nós vamos provar aqui, regra do produto. Muito bem, pessoal, então vamos provar essa regrinha aí. A ideia é a gente utilizar a definição propriamente de derivada, né, através do limite e chegar nesse resultado que está nos nossos slides aí. Então, pessoal, ó, se nós temos o produto de duas funções quaisquer, f e g, como que ficaria essa derivada aqui, ó? F vezes g, eu vou usar essa notação, tá, pessoal? Mas este produto aqui, calculado em x, né? A derivada deste produto. Bom, então, por definição, pessoal, isso aqui é o quê, ó? É o limite, quando Δx tende a zero. Aqui em cima agora a nossa função que está sendo derivada é o produto. Então, lembra como é que a gente calcula f vezes g em x, né? É simplesmente, ó, f calculado no primeiro elemento, né? No caso aqui para nossa definição fica x mais Δx. Aí aqui na frente agora é o g, então g de x mais Δx menos f de x, g de x. Beleza, pessoal? Tudo isso aqui dividido por Δx. Tudo bem, pessoal? Não sei, talvez eu pudesse ter feito uma passagem antes, né? Mas o que eu estou usando é assim, ó. Esse termo que está aqui em cima, veja, isso aqui é o quê? É justamente f vezes g calculado nesse cara, né? Em x mais Δx. Enquanto que esse elemento aqui é f vezes g calculado em x. Tranquilo? Então, ó, por definição de derivada é isso, né? É a função em x mais Δx menos a função calculada em x sobre Δx. Então, eu já abri direto a expressão da maneira como está a linha azul. Joia? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu vou fazer uma mágica, né? Uma jogada aqui, ó. Eu vou escrever, daí eu já explico, mas é o limite. Quando Δx tende a zero, eu vou espremer um pouquinho aqui, senão não vai caber. Eu vou somar e subtrair um termo. Lembra? A gente já usou essa técnica uma outra vez, né? Quando a gente soma e subtrai o mesmo elemento, eu estou somando zero. Então, isso não altera o resultado da nossa expressão. Então, ó, eu vou copiar toda a nossa expressão aqui, aí eu já coloco o termo que eu vou somar e subtrair. Bom, então nós tínhamos f de x mais Δx, que multiplicava g de x mais Δx. Vou diminuir um pouco para caber aqui, tá? Menos aquele outro termo ali, né? Que é o f de x vezes g de x. Aí é aqui que eu vou fazer a soma e subtração, pessoal. Eu vou somar e subtrair esse termo aqui. F de x mais Δx, que multiplica g de x. Ó. Então, eu vou somar e subtrair esse termo. Então, aqui menos f de x mais Δx, que multiplica o g de x. Beleza? Ficou meio apertadinho aí, mas coube. Tudo isso aqui dividido por Δx. Beleza, pessoal? Então, o que eu fiz aqui, como eu comentei com vocês, né? Esse aqui, como eu estou falando do mesmo termo aqui na frente, ó. Isso daqui é o que, pessoal? É zero, né? Então, veja, eu estou pegando a expressão de cima e somando zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou dividir isso aqui em dois limites. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Vamos lá. Igual ao limite, quando Δx tende a zero.
Bom, eu já vou fazer algumas continhas aqui, porque senão não vai caber. Mas veja, ó, eu vou considerar esse primeiro termo aqui, tudo isso sobre ΔX, obviamente, né? Mas, ó, f de x mais ΔX, g de x mais ΔX, e aí eu vou considerar essa subtração aqui, ó. Tudo bem? Então vai ficar esse termo com esse. Eu já vou colocar esse cara em evidência. Vamos lá ver se vocês concordam comigo, ó. Mas é f de x mais ΔX que multiplica. Então ele está multiplicando g de x mais ΔX menos g de x. Beleza, pessoal? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. É esse termo com esse último aqui. Agora, tudo isso vai estar sobre ΔX. Então, eu vou colocar o ΔX mais para baixo aqui, ó. Deixa eu só apagar esses colchetes, fazer um pouquinho maior. Mas aqui nós temos um ΔX, ó. Veja se vocês estão de acordo comigo. Beleza? Agora aqui, pessoal, eu vou colocar mais. Vou pegar os outros termos que sobraram, ó. Então, ΔX tendendo a zero. Agora, note, sobrou esse termo aqui e esse daqui da frente, ó. Então, quem que eu vou colocar em evidência? O g de x. Então, vou até mudar a ordem, mas vai ficar, ó, f de x mais ΔX, ver se vocês concordam comigo aí, menos o f de x, tudo isso daqui quocientado por aquele ΔX, né, que continua ali, e isso aqui multiplicando, né, que foi a ideia que eu falei de colocar em evidência, o g de x, ó, meio espremidinho aqui, mas coupe. Eu não vou indicar, tá, pessoal, mas veja que o limite está sendo aplicado em todos, né, está aplicando nesse primeiro termo aqui, nesse segundo e assim por diante. Tudo bem? Pessoal, se tiver dificuldade aí, por favor, escreva, né? Eu já fiz direto, porque senão não ia caber. A questão é a seguinte, ó. Vamos aplicar os limites agora. Como eu disse, o limite está sendo aplicado em todo mundo, ó. Para quem que vai esse limite aqui, ó, esse termo, quando o ΔX vai para zero? Veja, isso aqui vai simplesmente para f de x, concordam comigo? Agora, esse colchete aqui, ó, o que está acontecendo com ele quando o ΔX vai para zero? Isso aqui não é exatamente a definição da derivada da g? Pela definição que nós definimos lá no início, então, isso aqui é simplesmente o g' de x. Agora, analogamente, pessoal, não é verdade que esse carinha aqui, ó, ele está indo para a derivada da f, enquanto que esse daqui, né, eu tenho que fazer na vertical, senão não vai caber, ele é o próprio g, né, porque ele não depende aí do delta, né, então é o g de x. Então, olha que maravilha, o que a gente obteve no final das contas? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ficar igual a f de x, que multiplica a derivada da g, o g' de x, mais a derivada da f, que multiplica g. E aí acabou, né? Porque olha aqui, pessoal, podemos até destacar aí para ficar mais bonitinho, né? Mas essa derivada aqui em cima, ela ficou exatamente igual a essa expressão aqui de baixo. Não é mesmo? Concordando perfeitamente com o que está aqui nos slides, veja. Derivada tá até ao contrário do que eu vou falar, né? Mas é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. É exatamente como nós obtivemos aqui no nosso slide, no nosso quadrinho, perdão. Tranquilo, né, pessoal? Como eu falei, a demonstração não era tão difícil, por isso que eu resolvi fazer. É claro que eu poderia ter sido um pouco mais detalhista aqui em algumas passagens, mas para caber em um quadrinho só, eu acho que fica razoável. Mas fato é que agora nós temos uma fórmula para derivar o produto. E não é direto, né, pessoal? Não é simplesmente eu derivar uma, derivar a outra e multiplicar esses resultados, como funcionava para a soma. Nós temos que aplicar essa formulinha. Tranquilo? Mas é bem razoável, né? Vamos até fazer um exemplo aqui para vocês verem que é beleza. Note, nós temos essa função aqui, ó, essa função h agora, é o produto de dois polinômios. Você teria a opção aqui nesse caso, pessoal, de fazer o produto mesmo aqui, né? Ó, eu fazia a distributiva, aí isso ia resultar em um polinômio, já que é o produto de dois polinômios, e aí era só utilizar as regrinhas que nós tínhamos anteriormente. Talvez o trabalho fosse até menor aí, né? Mas vamos aplicar as nossas regrinhas, tá? Então eu vou pôr um quadrinho em branco aqui, pessoal. Mas a ideia é a seguinte, ó. De início, se você ainda tem um pouquinho de dificuldade em calcular derivadas, eu recomendo vocês a fazerem da seguinte maneira. Veja que a nossa regrinha que nós definimos agora, ó, serve para derivar uma h, que é o produto de uma f com uma g. Então o primeiro passo é vocês identificarem quem é a f, identifica quem é a g, calcula a derivada da f, calcula a derivada da g e depois aplica a fórmula. Pode parecer uma grande besteira, tá, pessoal? Mas quando vocês estiverem mexendo com funções mais elaboradas, essa organização pode te ajudar muito. Então eu recomendo que vocês tentem se organizar. Quer ver? Então nesse caso, ó, quem que é a f, quem que é a g? Bom, a ordem do produto não altera, né, pessoal? Mas vamos pensar que essa aqui primeiro é a f e essa segunda é a g, ó. Então vamos lá, nós temos aqui que a nossa f de x, ela é esse polinômio aqui, né, 2x ao cubo menos 1, nem precisava colocar os parênteses, mas enfim eu coloquei. E quem que é a nossa g de x, vamos colocar aqui embaixo, ela é igual a esse polinômio, x² mais x². Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos por uma setinha, a gente vai derivar essas duas funções. Quanto que dá a derivada da f?
Veja, é simplesmente um polinômio, né? Então nós aprendemos a fazer no último vídeo, nós podemos utilizar aquelas regras da potência, né? E também o fato de que é uma multiplicação por uma constante para esse primeiro termo. Então, ó, nós ignoramos por um instante esse 2, derivamos x ao cubo. Bom, a derivada de x ao cubo é 3x². Quando a gente multiplica por 2, isso aqui vai ficar 6x². Concordam? E aí ficaria menos a derivada de 1. Como 1 é uma constante, a derivada disso é 0. Então ficou simplesmente 6x². Agora vamos para g. Ó. Quanto que dá a derivada de g? Novamente, nós podemos abrir a derivada para a soma, então vamos derivar o primeiro termo. A derivada de x², utilizando a regra da potência, é simplesmente 4x², mais, agora nós vamos derivar o x². Isso aqui é simplesmente 2x. Então veja, pessoal, que usando essa proposição que nós demonstramos aqui, isso aqui é uma receitinha, né? E nós temos todos os ingredientes, porque nós precisamos da f, da g', precisamos da f' e da g. E nós temos exatamente tudo isso aqui, ó. Então vamos lá, vamos escrever. Logo, quem que é a derivada dessa h, né, pessoal, que nós definimos ali embaixo? Ela vai ficar, vou até escrever a formulinha de novo, mas é simplesmente a derivada da f vezes a g. Estou fazendo até o contrário do que está no teorema, né? Mas não tem problema, é tudo comutativo aqui. Mais a derivada da g vezes a f. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a nossa regrinha. Agora é só usar os nossos ingredientes. Quem que é o f', pessoal? É simplesmente 6x². Novamente, coloquei um parêntese desnecessário aqui. Aqui é x² mais x². E aqui nós temos mais, agora a derivada da g. 4x³ mais 2x. E quem que é a derivada? Quem que é a derivada não, né? Quem que é a f é 2x³ menos 1. Então veja que essa aqui já é a nossa derivada, tá, pessoal? Se você quiser abrir aí, só para escrever de uma maneira um pouquinho mais bonitinha, isso aqui vai ficar 6x² mais 6x² mais 8x² menos 4x³ mais 4x² menos 2x. Então, temos um polinômio, né? Vamos juntar os graus em comum que nós temos aí. Bom, então, para x² nós temos 6x² mais 8x², ou seja, temos 14x². Aí nós temos aqui mais 10x² menos 4x³ e menos 2x. Então esse aqui é o nosso resultado. Vamos destacá-lo aí, mas essa aqui é a nossa derivada. Bem tranquilo, né, pessoal? Então só grifando ele aqui, o h' de x, né, a derivada aqui é igual a essa expressão que nós obtivemos aqui embaixo. Ó. Beleza, meu povo? Bem sossegado, né? Nenhuma grande crise aí. Vou até passar aqui os slides, ó, mas é só a gente utilizar essas regrinhas mesmo. Essa aqui é a nossa f, essa é a nossa g', a nossa f' e a nossa g. Então realmente era uma receitinha, né? E a gente pode aplicar aí os nossos ingredientes e resolver. Então, a partir desse momento, sempre que vocês verem o produto entre duas funções, eu quero que vocês utilizem a regra do produto, porque é assim que tem que ser feito. Notem, pessoal, que quando eu estou falando o produto entre duas funções, obviamente que eu não estou considerando que uma delas é uma constante. Se for uma constante, funciona também, tá, pessoal? Por exemplo, se eu quiser derivar isso daqui, ó, eu vou derivar, vamos supor, 6x². Eu vou olhar o 6 como sendo uma função f, o x² como sendo uma g. Eu posso derivar isso utilizando a regra do produto? Pode, sem problema nenhum. Só que vai dar muito mais trabalho do que você utilizar a propriedade que nós definimos na aula passada, que eu posso tirar a constante para fora da derivada. Tudo bem? Mas funciona. Só prestem atenção aos detalhes, né? Quando eu estou falando do produto de duas funções, você tem que se atentar ao fato de que essas funções, ó, elas estão dependendo de x, né? Aí a gente precisa necessariamente utilizar essa regra. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui a nossa regrinha do produto e nós temos também uma regra para o quociente. Então, se nós temos uma h, que ela é uma função f, dividido por uma função g, tá? O quociente de duas funções quaisquer, com a de baixo sendo diferente de zero, obviamente, né? Senão a gente não pode considerar essa função. Então, desde que as funções sejam deriváveis, então essa aqui é a regra, ó. Derivada de cima vezes a de baixo, menos a derivada de baixo vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Eu não vou demonstrar essa regrinha, tá? Mas é bem parecido com a ideia do produto, né? A gente tem que ali fazer uma jogadinha, né, de somar e subtrair um termo, e a gente obtém essa regra utilizando o limite. Fato é que ela não vem do céu, né? A gente precisaria aí demonstrá-la, mas eu deixo como exercício, caso alguém tenha curiosidade. Inclusive, se precisar, eu posso indicar alguma referência. Uma coisa que é bem importante, né, pessoal, é que assim, ó, se a gente olha para a regra do produto, veja que o produto entre duas funções, ele é o que nós chamamos de comutativo. Então, f vezes g é igual a g vezes f, né? Aquela velha história de que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que acontece é que a formulinha aqui, ó, ela tanto faz a ordem, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tanto faz qual que você considera sendo o primeiro e qual você considera sendo o segundo.
No entanto, pessoal, aqui isso obviamente não vale. Eu preciso me atentar a esse sinal de menos. Ó. Então, ó, é a derivada do de cima vezes o de baixo menos a derivada de baixo vezes o de cima sobre a função de baixo ao quadrado. O menos aparece aqui. Então é bem importante isso, né? Se você inverter, eu vou considerar a derivada de baixo vezes o de cima menos a de baixo, a derivada de cima vezes a de baixo. Quando eu fizer isso, se eu trocar esse sinal, obviamente o seu resultado não vai estar certo. Então se atentem a essa fórmula. Ela é dessa maneira, vocês têm que aplicar ela dessa maneira. Beleza? Vamos lá, vamos aplicá-la. Então fazer um exemplo aqui bem bobinho. É bobinho não, né, pessoal? Mas são duas funções polinomiais. Por enquanto é o que a gente sabe, né? A gente ainda sabe derivar apenas funções polinomiais. No próximo vídeo, né, daqui a alguns vídeos, aí a gente vai derivar praticamente tudo, daí a gente consegue fazer uns quocientes aí mais elaborados. Mas não é bobinho não, é bem importante na verdade. Mas vamos lá, vamos usar o mesmo princípio que nós utilizamos no último exemplo. Pensar nisso daí como uma receitinha, ver quais ingredientes que nós precisamos e aí aplicar essa nossa receita de fato usando os ingredientes. Então o primeiro passo é identificar quem é a F e quem é a G, que nesse caso é muito importante já que a ordem altera, né? A F é a de cima e a G é a de baixo. Então vamos escrever aqui, ó, quem que é a nossa função F? Nosso F de x, ele é igual àquele polinômio de cima, né, que é 2x à quarta menos 3. E a nossa função de baixo, né, a nossa G, ela é igual, agora a esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 3. Então nós temos essas informações. Agora vamos utilizar o que nós aprendemos na aula passada para derivar essas duas funções. E aí nós temos que o f' de x, já vou fazer meio direto aqui, tá, pessoal? Mas é simplesmente 8x ao cubo, né? Quando a gente deriva o menos 3 ali dá zero. E quanto que dá a derivada da g? Isso aqui vai ficar igual, então, a 2x menos 5. Beleza, pessoal? Se tiver um pouco de dificuldade, faz um pouco mais devagar, né? Mas é realmente derivada de polinômios, aí já vamos pegando o ritmo e fazer um pouquinho mais depressa. Então agora vamos utilizar a fórmula. Tá? Eu não vou escrever tudo, tá, pessoal? Depois eu posso indicar em cima, mas quanto que fica a nossa derivada, deixa eu só até escrever um logo aqui, mas quanto que fica a derivada da nossa função, né? O nosso h' de x aí. Então, pela regrinha que nós vimos, vai ficar ó, a derivada de cima, que é 8x ao cubo, vezes a função de baixo, tá? Não confundam com derivada, hein? É vezes a função de baixo, então aqui multiplica x ao quadrado menos 5x mais 3, menos a derivada de baixo, que é 2x menos 5, que multiplica a função de cima, que era 2x à quarta menos 3. Tudo bem, pessoal? Então, tentem não, eu já vou colocar o quociente ali, mas tentem não se confundir com essa questão, né? Como eu disse, a ordem é importante. Bom, agora tudo isso aqui dividido pela função de baixo ao quadrado, né? Não é a derivada também, hein, pessoal? Então, é essa função aqui, que era o x² menos 5x mais 3, né? Essa aqui é a nossa g, tudo isso ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada, pessoal. Eu posso até indicar aqui, só para a gente não perder o costume, mas essa daqui é a nossa f' de x, né? Só para vocês terem aí. Essa aqui é a nossa g de x, essa aqui é a g' de x, essa é a f, e aqui embaixo o que nós temos é justamente a g de x ao quadrado, né? Não é a g', é a própria g. Então, tá vendo, pessoal? É só uma receita, a gente aplica e encontra os ingredientes e no final das contas é só realmente colocar na fórmula. Eu nem vou simplificar, tá, pessoal? Vou deixar igual tá aqui nos slides, ó. Mas nós temos a g, nós temos a f, nós temos a f', a g', e aí acabou, né? É só resolver ali. Bem sossegado, né, pessoal? Então agora nós temos mais ferramentas aí, né? Nós sabemos calcular a derivada de um produto e a derivada de um quociente. Ainda estamos muito restritos, né? Nós estamos presos a polinômios e a combinações de polinômios. Isso vai mudar um pouquinho na próxima aula. A gente ainda vai estar mexendo um pouco com polinômios, só que agora a gente vai aprender a mexer com composições. Por exemplo, eu tenho um polinômio elevado a uma potência 100. Como é que eu faço para derivar isso? Tudo isso a gente vai trabalhar na próxima aula. E aí, a partir do outro vídeo, aí sim, mexer com um pouquinho mais de funções elaboradas. Tá certo, pessoal? Então, o que eu queria comentar com vocês hoje era isso. Nós temos agora a regra do produto e nós temos a regra do quociente. Apliquem-as, por favor, utilizem-as para resolver exercício. O mais importante, esse é o primeiro passo, e eu vou chamar a atenção de vocês muito ainda para frente, é vocês identificarem qual que é o problema que vocês estão enfrentando. Então, se você olhou para algo que você vê que é o quociente de duas funções, tem que utilizar a regra do quociente. É um produto? Tem que utilizar a regra do produto. É uma composição? A gente ainda não sabe. No próximo vídeo a gente aprende a derivar isso, que vai ser a regra da cadeia. Beleza então, pessoal? Agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês. Se cuidem, por favor. Abraço.